E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson Fedel, dentista e cientista de dados, e hoje a gente vai falar sobre a ferramenta incrível Google Notebook LM. Notebook LM é uma ferramenta que, como diz a própria página, é um assistente de pesquisa personalizado com IA, e foi ele que nós utilizamos para fazer todo o episódio anterior. Ficou confuso? Calma que a gente vai explicar como isso aconteceu. A gente vai dar uma orientação de como funciona a ferramenta, como utilizar melhor. E no final deste episódio a gente fala como conseguir usar essa ferramenta para gerar um episódio de podcast inteiro, em que dois anfitriões fictícios, totalmente gerados por IA, comentaram o código de ética odontológica. E aí fica com a gente que nós vamos olhar com calma direitinho como funciona essa ferramenta e como ela pode ser incrivelmente útil para estudar qualquer coisa. Então vamos lá. Segundo a própria página do Notebook LM, a página inicial, ele convida a gente a pensar mais inteligente e não mais difícil, né? Think smarter, not harder. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o que a gente tem que se preocupar é em conseguir as fontes certas de uma dada informação, de uma área de conhecimento, e ele vai ajudar você a consumir toda essa informação. Então vamos lá, vamos supor que a gente quer fazer uma nova área de estudo dentro do Notebook LM. O que a gente faz? A gente vai criar um novo bloco de notas, né? E aí o bloco de notas é como ele chama, né, cada área dessa, digamos assim, que você vai se aprofundar. E quando você clica em criar um bloco de notas, ele vai pedir para você adicionar fontes. O que são essas fontes? Podem ser diversas coisas. Pode ser um documento de Word, um documento do Google, pode ser uma apresentação do Google, pode ser um link do YouTube e principalmente PDFs. Então, para a gente que gosta de estudar, precisa consumir muitos PDFs, essa é a ferramenta ideal. De longe. Então, na página inicial, quando a gente clicar em adicionar fontes, você pode também arrastar e soltar, ele vai armazenando, digamos assim, essas fontes e vai te dar um guia, né, com cada fonte e o resumo. Então, assim que você sobe cada fonte utilizada, ele já vai te dar um resumo do que fala aquele documento. E aí ele vai te oferecer algumas alternativas. Por exemplo, você pode iniciar um chat com esse bloco de notas, e aí vai ficar muito parecido aí com o que a gente faz com o ChatGPT, ou pode iniciar alguns áudios, pedir para ele criar áudios sobre esses documentos. Onde é que está o valor da coisa? O valor está a forma como ele foi otimizado para ser um assistente de pesquisa. Então vamos lá. Para quem está acostumado a usar o Claude, o ChatGPT, o próprio Gemini da Google, a gente está lá numa ferramenta de chat e eventualmente adiciona uma outra informação, digamos um PDF ou então uma imagem, né? Aqui a coisa é um pouquinho diferente. Aqui ele está pressupondo, né, e ele foi formatado para que você adicione várias fontes e ele se preocupe, digamos assim, em te entregar a informação que te interessa, independente de onde está a fonte, de que arquivo está. Então, o poder da ferramenta é consumir várias fontes de informação ao mesmo tempo ou sobre um determinado assunto. E isso faz toda a diferença. Imagine que você está precisando elaborar um conteúdo. Vamos colocar aí um paper sobre ortodontia, alinhadores invisíveis, né? E aí você precisa fazer um resumo, ou precisa entender como foi o histórico de desenvolvimento dos alinhadores invisíveis. Ora, para fazer um histórico você vai precisar de várias fontes, não é isso? Então imagine que você coloca 10 arquivos de histórico sobre alinhadores invisíveis, joga tudo ali no bloco de notas do Notebook LM, começa a fazer perguntas. Ok, quem inventou o primeiro alinhador invisível, digamos assim? Qual era o material do primeiro alinhador invisível? E aí ele vai começar a te responder com base nas fontes que você informou. O que é bacana disso? O bacana é porque ao invés de conversar com um ChatGPT em que ele dá respostas genéricas e nem sempre dizendo a fonte da informação, nesse caso aqui ele é otimizado para sempre te entregar a fonte da informação e onde está a fonte dessa informação. Então, assim, se nós perguntarmos
qual foi o primeiro material utilizado para confeccionar um alinhador invisível, ele vai buscar essa informação dos documentos, vai te retornar um texto explicando, foi produzido com material tal, e te diz onde está a fonte dessa informação, né? Como se fossem as referências ali de um trabalho científico. E aí você pode clicar e ele vai lá e te manda lá para a fonte original de informação. Isso dá uma credibilidade incrível na hora de consumir informação. E aí a variedade de tipos de arquivo, de tipos de fontes é um plus, digamos assim, porque você pode também botar um vídeo do YouTube. Vamos supor que lá nesse mesmo trabalho sobre alinhadores, você vê um conteúdo muito interessante de uma fabricante. Uma fabricante de alinhadores que por acaso era legal e você quer adicionar essa informação a todo o contexto, todo o conteúdo. Muito bem, bota a URL do vídeo do YouTube, né? E aí vai ter uma parte ali só para você botar link. Ele vai consumir e te entregar essa informação do mesmo jeito. É muito legal, muito interessante. E aí, qual é o limite disso, né? Segundo a própria interface do sistema, né, são 50 fontes, 50 PDFs, 50 links, ou 20 PDFs com 30 links, ou 10 documentos do Word, 10 documentos de PowerPoint, mais 30 sites, né? Então qualquer uma dessas combinações, contanto que não passa 50, esse é o limite. E se você estiver interessado em PDF, em consumir PDFs, a Google, desculpa, né, o Notebook LM te orienta a limitar até 200 MB. É bastante coisa, certo? É bastante coisa, dá para subir um arquivo bem grande. Então cada arquivo de PDF pode ter no máximo 200 MB, ou arquivo de Word. Acontece que o PDF geralmente ocupa mais espaço. Ou 500 mil palavras. Então, se for um texto que você informou, um documento do Word, ele só pode ter até 500 mil palavras. Isso é muita coisa, viu, pessoal? Outra coisa legal é que ele interpreta diversas línguas, não só o inglês. Então, pelo site oficial, ele está com suporte a 30 línguas, então você pode interagir com ele em português tranquilamente. Nessa etapa, a gente está falando aqui da etapa de chat, certo? Mas a coisa vai mais além, porque ele tem uma aba aqui de estúdio que as coisas ficam um pouquinho mais interessantes. Você pode pedir para ele fazer um guia de estudo. O que isso quer dizer? Ele vai formatar para você um texto guia de estudo sobre aquele tema do seu bloco de notas. Então, por exemplo, eu estou aqui falando sobre alinhadores invisíveis e dei 10 fontes até agora de informação. Se eu clicar ali, guia de estudo, ele vai ter uma aba só para isso. Ele vai fazer para você, todo formatado, bem bonitinho, um guia para que você entenda o que são qual é o histórico, no caso, dos alinhadores invisíveis. Você pode fazer um FAQ, né? Perguntas mais frequentes. E ele vai te dizer, e aí não me pergunte em que ele baseia essa frequência de perguntas, mas na verdade é uma simulação, né? Então você deu os 10 documentos, ele vai fazer uma espécie de FAQ dizendo quais seriam as perguntas mais, intuitivamente, quais são as perguntas mais esperadas sobre aquele assunto. E ele faz todo legalzinho para você. Olha a utilidade disso para o pessoal que ensina, para os professores, para a docência como um todo, né? Imagina o tanto de ideias interessantes que ele pode dar para fazer questões de prova, né? Já que ele faz um guia customizado de perguntas e respostas. Não só isso, né? A gente deu um exemplo de um histórico de alinhadores, ele pode fazer uma linha do tempo. Então ele pega todas as suas fontes, ele entende cronologicamente onde está situada aquela informação e faz uma linha do tempo para você. Incrível, simplesmente incrível. Então, contextualizando o Notebook LM na minha vida pessoal, Anderson, faz um tempo que eu descobri ele. Toda vida agora que eu preciso consumir muitos PDFs ou muitas fontes de informação sobre um determinado assunto, ele é o que eu utilizo hoje como IA para me ajudar. E aí pode ser para elaborar um trabalho, pode ser para entender um edital, sabe? Um edital que tem um monte de anexo, tem um monte de adendo, e aí vai aquela confusão para você entender onde está o que e como. Você pode pegar todos os PDFs ou todos os textos do edital e jogar nele e agora me explica esse concurso. Agora me explica essa licitação. Tá dando para entender como é legal, como é bacana, mas não acaba por aí.
Para quem estava curioso para saber como isso tudo aqui vai chegar a um podcast, agora é hora da gente entender. Então vamos lá. Nas abas do Notebook LM, você vai encontrar fontes, o chat e o estúdio. O estúdio, a gente já falou um pouco aqui, ele vai ter uma aba sobre guia de estudo, perguntas mais frequentes, linha do tempo. Mas ele tem uma coisinha muito interessante, que é um gerador de podcast. Como funciona isso? Bem simples, na verdade. Na hora que você adicionar suas fontes e clicar lá no gerador de podcast, e aí ele no português fica como conversa aprofundada, né, a aba, ele vai criar automaticamente, sem você fazer nada a priori, um podcast em que duas pessoas vão ficar conversando entre elas, falando sobre o assunto que você queira. Então, quem ouviu o episódio anterior, viu eles debatendo ali sobre o código de ética ontológico. Como é que eu fiz aquilo? E aí, explicando um pouquinho mais detalhado, né? Eu informei para ele os documentos com código de ética odontológico presentes lá disponíveis no site do CFO, o código de processo ético odontológico, e informei também o link para o site do governo com as leis federais 4.324 e 5.081, as leis que regem o exercício da odontologia e a existência dos conselhos regionais e federal de odontologia. Pronto, informei isso para ele, botei como fonte de informação. Automaticamente ele gera um resumo, né, quando a gente faz isso. E lá no estúdio eu botei para gerar um podcast. Então assim, não vou estar aqui mentindo, dizendo que de primeira gerou um ótimo podcast. Não ficou legal. Primeiro, porque o suporte dele, a princípio, é só para o inglês. Então, se você só clicar em gerar, ele vai gerar um conteúdo totalmente em inglês. Embora fiel ao que a gente está falando, ao que os documentos falam, mesmo que sejam documentos em português, sem problema. Porém, a geração de áudio é em inglês. Limitação da ferramenta. Tá, Anderson, mas eu ouvi já o episódio e ele tá todo em português. Como é que isso aconteceu? Quando a gente olhar a aba de estúdio, na conversa aprofundada ou gerar podcast, você vai ter uma aba dizendo personalizar. Então eu cliquei nessa aba e foi lá que a gente configurou o modelo, né? A gente chama de modelo, sempre que tem uma IA envolvida, né? A gente que é um pouco mais familiarizado com a área, a gente chama a IA, na verdade, de modelo, né? Já que são modelos de linguagem. Então, nesse momento, a gente faz a personalização e pede para o modelo fazer o conteúdo em português do Brasil. Então, eu dei as instruções em inglês, inclusive, né? E aí é outra questão técnica. Esses modelos ainda tendem a funcionar melhor em inglês. Porém, eu fiz o quê? Em inglês, eu disse para ele, por favor, gere uma conversa descontraída, porém fiel aos documentos presentes, usando o português do Brasil. Utilize 2 anfitriões para gerar esse podcast. E aí, na segunda vez, também não deu certo, né? Ficou cheio de bug, começava em português, depois falava em inglês e ficou bem esquisito. Tudo bem, apaguei. E aí eu não vou lembrar agora, eu confesso a vocês, mas na terceira ou quarta vez, saiu aquele resultado que vocês ouviram, quer dizer, no episódio anterior. Então, aquele resultado ali foi sem edição. O que está ali foi todo o episódio gerado pelo Notebook LM, sem edição da minha parte. Embora eu tenha precisado repetir o processo algumas vezes para chegar naquele podcast em específico. Para quem conferiu, viu que ficou bem interessante. Tem alguns bugs, né? Algumas pronúncias meio equivocadas, né? Justamente porque, como o próprio Google informa, não está otimizado para outras línguas que não inglês ainda. Porém, nesse jeitinho que a gente deu, o jeitinho brasileiro, entregou um resultado bem satisfatório. Dá para entender o conteúdo que eles estão explicando. Pelo que eu ouvi, não identifiquei erros grosseiros das informações que eles forneceram. Tem alguns bugs, como a gente comentou, por exemplo, a voz de um dos anfitriões muda, né, como se tivesse outra pessoa falando, mas convenhamos, isso é o de menos. Vale muito a pena conferir o episódio anterior, para quem ainda não ouviu, e ver o resultado dessa experiência. Então, assim, pessoal, essa é uma visão geral do Notebook LM. Eu queria mostrar
como ele funciona, porque é algo que eu utilizo bastante no dia a dia. Eu acho que todo dentista tem a necessidade de consumir conteúdo sempre, né? Porque está precisando sempre se atualizar. Tem o pessoal da academia, e aí nem se fala, né? A necessidade de estar consumindo muito conteúdo em muita quantidade. E esse tipo de ferramenta é a ferramenta que faz a diferença para poder lidar com uma quantidade grande de informação, certo? E aí, para eu chamar a atenção das pessoas, eu utilizei esse podcast, né? O episódio de podcast gerado por IA. Todos os méritos do episódio anterior são da ferramenta. Porém, quem ainda não sabe, né, que a IA atingiu esse patamar de sofisticação, quando vê aquilo ali e ouve e, puxa, isso aqui foi gerado, se pergunta, né, e puxa, isso foi gerado por IA, tudo foi. E esse é o grau de sofisticação que a gente já está alcançando. E aí eu acho que a gente conseguia chamar um pouco mais de atenção para as pessoas do que temos de ferramenta e como elas podem nos ajudar a consumir conteúdo, como podem nos ajudar a estudar mais, como podem nos ajudar a alcançar mais coisas. E aí, para quem ainda está um pouco cético, e é natural, né? É natural que esteja um pouco cético quanto à inteligência artificial, sobre ela substituir pessoas, sobre ela fazer as coisas pela gente e de repente a gente ficar até mais limitado porque ela está fazendo tudo. Esse é um ótimo exemplo de como a gente pode usar a inteligência artificial para expandir nossas capacidades. É diferente. Não é delegar funções a uma IA, não é botar ela para fazer coisas para a gente, é diferente. É expandir nossas capacidades e conseguirmos ir mais além, fazer coisas mais interessantes e melhor. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente vai tentar registrar algumas dessas experiências, alguns dos nossos usos de ferramentas de IA para a odontologia. Você viu aí que não é só usar o ChatGPT, por exemplo, é muito mais além. As ferramentas estão ficando cada vez mais sofisticadas e especializadas em determinadas tarefas. E essa é a grande sacada, é identificar para determinada tarefa qual a IA mais apropriada. Qual a IA mais apropriada. A gente não tem ainda uma ferramenta só que resolva tudo muito bem. São ferramentas diferentes, de empresas diferentes, que resolvem tarefas de uma forma melhor ou pior. E aí a gente vai tentar estar passando para vocês no decorrer dos episódios do podcast qual a ferramenta mais legal para atingir determinado objetivo. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Fico contente que vocês tenham acompanhado até o final e até a próxima.